Boa tarde a todos. A gente vai começar agora a nossa aula. Como sempre, nossas aulas estão sendo gravadas, né? Antes a gente estava gravando através de um software específico para a gravação das telas. E agora a gente está gravando através do próprio Google Meet. O Estado aí fez a aquisição de contas para os professores, né? Para os alunos também, inclusive. Mas essa dos professores, ela tem essa permissão de fazer as gravações das aulas. E aí a gente também está gravando, não sei se vocês conseguem perceber, mas na parte superior esquerda da tela aparece lá o íconezinho gravando, que indica que essa aula está sendo gravada, tá certo? Essa gravação, como sempre, vai ser disponibilizada no Classroom. Eu não sei se vocês observaram, mas lá no Classroom, esses dias eu postei, acho que 2 atividades para vocês, da semana passada para cá. Acho que a de vocês eu postei na sexta passada. E aí, essas atividades, elas contêm, além das anotações dos slides, né, que vocês haviam me pedido, elas também contêm as aulas gravadas referentes aos assuntos e uma ficha de exercícios para vocês realizarem. Então, esse mesmo vídeo que a gente está gravando hoje também vai ser disponibilizado da mesma maneira. Então, assim que eu enviar as atividades referentes à aula de hoje, já vai estar disponível a gravação dessa aula para o caso de vocês quererem reassistir, né? Então, se de repente for fazer a atividade e ficar com dúvida, é só voltar na gravação, reassistir o vídeo lá disponível no YouTube, que você consegue tirar as suas dúvidas, pelo menos o essencial para o exercício, tá certo? Todo mundo tá me ouvindo aí direitinho, né? Conseguiram ouvir o que eu expliquei agora, né? Tô. Pronto, tranquilo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser, é só falar. Bom, enfim. Então, essas aulas vão estar lá disponíveis, então vocês podem reassistir se quiserem, tá certo? Fica lá como registro. E é especialmente importante para quem tiver algum problema na internet, a internet cair, ou não tiver conseguido assistir a aula hoje, porque estava, sei lá, sem internet, estava fora de casa, não sei, por alguma razão. Quem quiser assistir depois a aula vai estar lá. Quem tiver assistido a aula também pode reassistir, é só clicar no link da atividade, tá certo? Vai ter lá um link lá no YouTube. Entrando pelo canal, vocês não vão conseguir acessar, porque os vídeos estão como não listados. O que é que isso quer dizer? Ele não fica aberto a todos, somente com o link vocês conseguem ter acesso. E aí, para conseguir esse link, é só ir nas atividades, nas minhas atividades lá no Classroom. Diga, Lucas, pode falar. O senhor postou a tarefa pelo Google Docs. Aí, quando a gente acaba, a gente envia para o senhor pelo site. Mas no Classroom, a gente precisa fazer alguma coisa ou só marcar como concluído? Não, só marca como concluído, para ele poder entregar a atividade. Ok. Quando você terminar, você me manda uma mensagem, aí eu verifico para você se deu ok. Porque tem gente que acaba esquecendo de enviar, e aí, para mim, não registra, fica como pendente, tá certo? Mas é só isso mesmo, é um link lá no formulários, aí você clica lá no formulário, vai aparecendo as questões, você vai marcando as respostas, no final você envia. E aí chega para mim e fica marcando lá que você já entregou as atividades, tá certo? Aí, quando você terminar, que você tiver dúvida de se recebeu ou não, aí você me avisa que eu checo na hora para você e a gente já resolve isso. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver dúvida, a hora é agora, senão a gente já começa aí com os nossos slides. Continuamos, na verdade, né? Bom, já que ninguém está se manifestando, então vamos lá. Só fazendo uma chamadazinha rápida aí. Conforme eu for chamando, deixa uma mensagem lá para eu ver que você está aí de fato presente, tá certo? Alana, a Joana Elis, João Pedro, João Vaz, Aqui. Ayla, o próprio Lucas, que acabou de fazer a pergunta, né?
Maria Gabriele e Valesca. Estão todos aí? A gente deixa uma mensagenzinha a todos aí no chatzinho lá, para ficar registrado, tá certo? Pronto, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, F5 aqui. E compartilhar a tela. Então, tudo isso a gente já viu, né? Vamos dar uma passada rápida aí. A gente está falando sobre a química da vida. Falamos nas aulas anteriores sobre a composição química dos seres vivos, de maneira geral. Vimos que isso varia de espécie para espécie, né? Mas que todos eles vão ter água, lipídios, proteínas, glicídios na sua estrutura. Falamos sobre a estrutura da água e como o fato dela ter polos positivos e negativos ajuda em várias propriedades, como dissolver substâncias, sejam as que dissolvem facilmente na água ou as que não se dissolvem. Falamos sobre como a água atua em reações químicas dentro do organismo dos seres vivos, e aí é só um dos exemplos que a gente vai repetir hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre esse exemplo específico. Né? A gente falou sobre a questão da regulação térmica, que a água também ela atua não só para esquentar o corpo, mas também para esfriar, de acordo com a necessidade. Então, em locais muito quentes, as pessoas bebem água quente, isso ajuda a reaquecer o corpo. Em locais muito frios, perdão, né? Em locais muito frios, se bebe água quente justamente para reaquecer o corpo. Em locais muito quentes, como é o caso de Pernambuco, a gente já bebe a água gelada como forma de resfriar. Então, a água atua aí como regulador térmico. A gente viu também aí que são dois tipos de calor envolvidos, o calor sensível e o latente, né? E eles estão envolvidos no mecanismo do suor. E aí, esse suor também ajuda no processo de regulação térmica, e esse suor só existe por causa da água presente no nosso corpo. A gente viu aí que o caso das plantas, né? As plantas não têm coração para bombear o sangue e fazer a água e os nutrientes circularem pelo o corpo da planta, mas a gente viu que existiam aí dois mecanismos, que é a coesão e a adesão, né, que a água é capaz de fazer, o que permite com que elas possam subir pelo caule da planta, né, das raízes, pelo caule até as folhas. E ao fazer isso, a planta leva os nutrientes até as folhas, que vai fazer a fotossíntese, e depois esses nutrientes podem descer para nutrir o restante da planta. Então, a gente também falou dessas características. Nós falamos aí de alguns sais, né, que têm funções no nosso organismo. Falamos que existem muitos outros sais, esses não são todos, esses são, na verdade, apenas alguns poucos, mas ainda há dezenas de outros componentes salinos que têm diversas outras atividades no funcionamento do organismo humano, né? E, claro, se você muda a espécie, você muda as aplicações, muda a utilidade em cada espécie. Chegamos até a comentar sobre o zinco, né? Eu lembro que falei para você sobre o Redoxon zinco, que é uma forma... o Redoxon em si é um medicamento que tem vitamina C e que o zinco, quando ele é adicionado, ele ajuda no sistema imunológico também. Então, é uma nova formulação. E o zinco nada mais é do que uma outra espécie presente em sais minerais. Na aula de hoje, a gente vai falar aí sobre os glicídios, né? Também chamados de açúcares ou carboidratos. Esse é o slide que a gente vai começar a trabalhar hoje. Só relembrando aqui, ó, quando a gente viu a composição dos seres vivos, contando tudo, os glicídios representam apenas 1%. Então, alguém de vocês pode pensar, pô, se é só 1%, então os glicídios não são muito importantes para o corpo, né? Não é bem assim. E existe uma razão para a quantidade de glicídios ser bem baixa. Eu já havia comentado com vocês na aula. Alguém se lembra o porquê da gente não precisar ter muito glicídio? Lembra que a gente discutiu aí sobre os lipídios, né? São as gorduras. E aí a gente até falou sobre o jogador de futebol. Falamos que mesmo o jogador de futebol aí tem um índice de gordura bem alto. Que o corpo não tolera ficar com zero de gordura, né?
mas que diferentemente com os glicídios isso é possível. Não zero de glicídios, mas mais perto disso. Vocês lembram o porquê? Alguém lembra? Vocês lembram aí a função dos lipídios que eu tinha comentado com vocês? Qual era a função no organismo? Para que servem, de maneira geral, os lipídios? Se alguém lembrar, é só responder aí. Bom, na ausência de respostas, então subentendo que não lembram, né? Então, lipídios, que é a gordura, é a nossa reserva de energia. Então, se a gente ficar sem comer, a gordura que está armazenada no nosso corpo, ela vai servir para manter o corpo funcionando. Então, vai ser a fonte de energia que vai manter o corpo funcionando normalmente, tá certo? Os glicídios, por outro lado, não é reserva. Os glicídios, eles são energia imediata, né? Então, às vezes, você está lá fraco, sem energia, faz muito tempo sem comer. Então, você come algum alimento com açúcar, daqui a alguns minutos você já consegue ter a energia novamente. Então, existem pessoas que passam mal, por exemplo, chegam no hospital, o médico vai lá e, na veia, bota um soro lá de glicose. Glicose é glicídio, né? Então, o que a glicose vai fazer? Ela vai funcionar como combustível imediato. Então, na hora que ela bateu no sangue, o seu corpo já vai começar a produzir energia a partir dela. Claro, se tiver excesso de glicose, excesso de açúcar, de glicídio no sangue, o corpo vai transformar isso em uma espécie de lipídio, vamos dizer assim, né? E aí vai fazer com que esse carboidrato excessivo que você consumiu naquele momento possa servir de reserva para um futuro que possa faltar alimento. É isso que acontece basicamente com pessoas que acabam comendo mais do que aquilo que é necessário. Então, elas engordam, né? E essa gordura, ela vem justamente não só disso, mas também pelo excesso de glicídios, de carboidratos, de açúcares ou hidratos de carbono, mesma coisa, que foi consumido, tá certo? Então, primeira coisa que é importante que vocês entendam, glicídios são a fonte principal de energia. Então, a gente não tem muito glicídio no nosso corpo, porque o glicídio é uma energia feita para ser consumida rápida. Então, a gente come e o corpo consome. Daqui a algumas horas dá fome de novo, a gente come e o corpo consome. E assim sucessivamente. Só para vocês terem uma ideia, praticamente todas as refeições, eu diria todas as refeições normais que uma pessoa pode fazer, elas vão ter grande quantidade de glicídios. Quer ver um exemplo? Eu quero que cada um de vocês escreva uma mensagenzinha lá no chat com um tipo de comida que você faz no seu dia a dia. Quando eu falo comida, não é tipo assim, sei lá, tomate. Não, eu falo a refeição completa. Descreva uma refeição completa que vocês têm no dia a dia. Pode ser jantar, pode ser um lanche, pode ser um café da manhã, pode ser almoço, pode ser o que vocês quiserem aí. Descrevam um. Pronto, Lucas botou aí pão com queijo, Maria Gabriela coxinha. Vão colocando aí vários outros exemplos que configuram a refeição completa para vocês aí. E aí, mais ninguém? Só Lucas e Maria Gabriela deram exemplos aí. Mais ninguém vai dar um exemplo de comida? Lá ela colocou mais um. Estou aguardando os demais. João Vaz. Mais alguém? Falta Valesca. Acho que João Pedro, né? Qualquer comida, qualquer coisa que você coma, isso seja uma comida. Não é algo que faz parte da comida, mas a comida inteira. Tipo, por exemplo, no exemplo aí que o Lucas deu, ele poderia ter dito só pão ou só queijo, ambos são comidas.
Mas não é normal a gente comer só pão ou só queijo, né? Normalmente a gente coloca os dois juntos. Então, pão com queijo. Então, diga a comida completa, tá certo? Aí, João deu o exemplo aí, cuscuz. João, você quando come cuscuz, come só o cuscuz ou coloca alguma coisa a mais? Alô? Oi. Onde é que tava muito silêncio? Pronto, João Pedro colocou lá com cuscuz, né? O queijo, o ovo. Então, pronto. Vamos lá. Pode ser biscoito, Valesca, mas lá ela já tinha dito biscoito, né? Se você puder pensar em outra coisa, qualquer comida. Pode ser maçã, pode ser. Aí vamos lá, vamos descrever aí cada uma das refeições que vocês falaram. Então, Lucas falou pão com queijo. O principal componente do pão, Lucas, é o trigo. É o principal. Tem alguns tipos de pão, de pães, que isso é feito apenas com trigo, água e sal, só para você ter uma ideia, né? E fermento, claro, né? Alguns outros pães, o pão francês é assim. O pão francês é assim. Aí tem alguns outros pães, como é o caso do pão brioche, aí ele coloca ovo, coloca margarina, né? E aí deixa o pão, inclusive, com um aspecto mais gorduroso, né? Mas, independente de qual seja o tipo de pão, pão é feito à base de trigo. E trigo é uma fonte extremamente rica em carboidratos, em glicídios. Então, o pão é o que te vai dar energia de forma imediata, tá certo? O queijo, ele tem como principal fonte o leite, né? Então, o queijo, ele é rico essencialmente em duas coisas: gordura e proteína. Queijo tem carboidrato, Aquiles? Tem também. Tem um carboidrato, a gente vai falar na aula de hoje, que está presente no queijo, está presente no leite, mas está presente em pequena quantidade, tá certo? Então, se você ficar comendo queijo, o queijo não vai te fornecer todo o carboidrato que o teu corpo precisa. Dá para viver comendo só queijo, né? Você vai morrer se ficar comendo só queijo durante, sei lá, uma semana, porque está numa ilha deserta? Claro que não vai morrer, né? Mas o seu organismo não vai funcionar de forma adequada. Então, dessas refeições que o Lucas colocou aí, o pão é a fonte de carboidrato. A Maria Gabriele falou coxinha. Coxinha normalmente tem uma massa e um recheio. Esse recheio normalmente é um tipo de carne que vai cumprir mais ou menos a mesma função do queijo, lá na refeição do Lucas, né? Fonte de gordura e fonte de proteínas. A massa da coxinha, ela normalmente é feita de três maneiras. Ou ela é feita a partir de farinha de trigo, eu já disse para vocês, né? Trigo é rico em carboidratos. Ela pode ser feita também de massa de batata. Vocês já ouviram falar em coxinha de massa de batata? E também Uhum. tem, e também tem coxinha de massa de macaxeira. É a mesma ideia. Então, tanto macaxeira quanto batata são exemplos de estruturas ricas em carboidratos. Na verdade, as plantas, né, de batata e de macaxeira, elas armazenam a energia no solo como uma forma de garantir a sobrevivência delas, né? E é essa energia que fica no solo, a gente vai lá e retira do solo, e aí o que a gente retira é justamente a macaxeira aí e a batata. Então, a coxinha que a Maria Gabriela sugeriu aí, a massa dela é rica em carboidratos. Então, ela é quem vai nos fornecer a energia. Uma curiosidade: se você for comer uma coxinha e a massa seja bem fininha, você pode comer ela quando tiver dieta. Não tem maiores problemas. Por quê? Porque um dos pressupostos, uma das ideias da dieta é comer pouco carboidrato.
Então, se o que traz a massa da coxinha, né, o que faz a coxinha engordar, digamos assim, é a massa dela, e a massa é bem fininha, a da coxinha que você está comendo, então você está comendo pouco carboidrato. Então, não engorda tanto, né? Claro que se dentro tiver catupiry, tiver uma carne gordurosa, aí também não ajuda, né? Mas se for só o frango, por exemplo, tranquilo. Por quê? Porque é na massa da coxinha que a gente tem o carboidrato. A de catupiry que engorda mais, né? O catupiry, ele engorda, mas ele engorda principalmente porque tem gordura, né? Ele não engorda pelo carboidrato, ele engorda pela presença de gordura. Aquele queijo tipo catupiry que a gente coloca, ele é a base de gordura, de margarina, né? Então, ele bota lá as essências para dar os sabores, mas a maior parte ali é gordura. E claro que você não engorda só comendo açúcar, você também engorda comendo gordura, mas é mais fácil comer engordando açúcar. Isso já é uma coisa que a gente tem observado. Por quê? Porque como o açúcar ele é digerido rapidamente, logo você tem fome de novo. E aí você come novamente, ganhando mais calorias, né? No caso da gordura, não. A gordura você come e você passa muito mais tempo com o estômago cheio. E aí, consequentemente, você não vai comer novamente em pouco tempo e, consequentemente, não vai ganhar mais calorias. É só fazer um pensamento aí, né? O que é que vocês conseguem comer mais? Pizza ou carne no churrasco, né? E depois disso, qual dos dois vocês conseguem comer novamente em pouco tempo? Só pizza, só a carne, os dois ou nenhum, né? Então, normalmente as pessoas conseguem comer mais pizza do que carne. E depois que estão cheias, elas demoram menos tempo para conseguir comer novamente pizza do que carne, pela mesma razão. Porque pizza, ela é rica em carboidrato. Pizza é igual, é feito de trigo. E aí é rico em carboidrato, o corpo digere logo, logo dá fome, tá certo? Mesma coisa aí para o biscoito que a Laila falou. O biscoito, ele é essencialmente açúcar e gordura, viu? É só o que tem no biscoito, praticamente, açúcar e gordura. Então, o biscoito engorda muito, não é pouco não, engorda pra caramba. E aí, o que acontece? Quando você está comendo biscoito, boa parte dele é trigo, então você vai servir de fonte aí de energia também. O João colocou aí frango à parmegiana com batata frita. Beleza. João Vaz, me tira uma dúvida. Quando você come frango à parmegiana com batata frita, você só come só isso ou normalmente tem algum macarrão ou tem arroz? É só o frango à parmegiana com a batata, é? Não, com macarrão também. Normalmente com macarrão, né? Eu já vi o pessoal botando frango à parmegiana ou carne à parmegiana, né? A gente chama filé à parmegiana, com arroz e feijão. Não sei se você já viu também. Mas Já o normal é estranho, né? Para você dizer. O normal é ser com macarrão mesmo. É ser com macarrão normalmente tipo espaguete. Bom, então vamos lá. Pode falar, diga. É incomum encontrar sem macarrão. Exatamente. Mas eu já vi com lugares aí que era feijão e arroz. Era um negócio de doido. Mas, enfim, o caso do macarrão, o macarrão também é feito de trigo. Já sabe, né? Tudo que tem trigo vai ser rico em carboidrato. A batata frita, ela vem da batata inglesa. A gente também já viu que ela é rica em carboidratos. O frango em si, a parmegiana, nada mais é do que ele coberto com uma capinha de farinha de rosca, que também tem carboidrato, e uma camada de queijo, que a gente já viu que é gordura e proteína. O frango em si é mais proteína, tá certo? Então a gente pode dizer que nessa comida aí, frango à parmegiana com batata frita, né, e macarrão, ela tem bastante fonte de carboidrato. Tem a farinha de rosca, que se usa na carne, tem o macarrão, que é o que tem mais carboidrato aí, até pela quantidade. Quando a gente vai comer isso, normalmente a gente não come mais batata frita do que macarrão, né? Normalmente a gente come mais macarrão do que batata frita e mais do que a carne. Então, esses são os alimentos aí que são ricos em carboidratos. Aí João Pedro falou cuscuz, podendo comer com queijo, com ovo. O cuscuz em si já é o próprio carboidrato, né? O milho, ele é carboidrato puro ali. Tem outras coisas no milho? Tem, mas bem pouquinho. Essencialmente é fonte de energia. Por isso que se você comer só o cuscuz, você não está bem alimentado. Tá certo?
A Valesca colocou a maçã, né? A maçã, como é uma fruta, ela também tem carboidratos na estrutura dela. A maçã, ela tem proteína, tem carboidrato, tem gordura, mas tudo tem muito pouco. O que é que tem muito na maçã? Nas frutas em geral, de maneira geral. Elas têm carboidrato e fibra, tá certo? Então, a maçã também tem carboidrato. Muito Aquiles, feito uma porção de macarrão? Não, pouquinho, mas tem carboidrato. Aquele sabor adocicado da maçã que você sente são justamente os carboidratos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que todas as refeições que uma pessoa normal vai fazer, qualquer que seja ela, vai ter carboidratos. Então, vocês não citaram aí, mas, por exemplo, uma refeição do brasileiro tem que ter feijão e arroz, né? Feijão e arroz e alguma outra coisa. Pode ser salada, carne, frango, mas feijão e arroz é o combustível do brasileiro. Tanto feijão como arroz são ricos em carboidratos. É por isso que é a maior porção da nossa comida. Então, todas as refeições que vocês forem fazer, a maior porção da refeição deve ser rica em carboidratos. Porque é ele que vai manter o nosso corpo funcionando, tá certo? Aí Maria Gabriela está perguntando aí, né? Então, o catupiry não vê queijo. Normalmente, os catupiris que a gente vê por aí, não. Normalmente, eles têm zero queijo. Normalmente, eles têm um pouco de lactose, que é um açúcar extraído do queijo, do leite, aliás. Tem um soro do leite, a gordura e algumas essências. Normalmente, os catupiris que a gente vê por aqui vendendo em Recife são esses, né? Alguns catupiris que são um pouco mais caros, aí realmente ele leva queijo na sua composição. Aí se faz uma mistura lá pastosa à base de queijo, né? Mas normalmente esses catupiris, esses cremes tipo cheddar que a gente vê por aí, normalmente não é queijo, não. É só enrolação aquilo dali. Inclusive aconteceu uma vez um fato curioso comigo, porque eu fui comprar um sanduíche num restaurante, e aí tinha lá, né, sei lá, X bacon, aí tinha um valor, R$ 8. Quando se fala X, normalmente o queijo usado é prato, né, queijo prato. Aí tinha um outro sanduíche que era o cheddar bacon, né, X cheddar bacon. Aí a diferença é que no lugar do prata era cheddar. Aí eu pedi, achando meio estranho, por quê? Ao invés de estar mais caro que o X bacon normal, por que mais caro? Porque o cheddar é um queijo mais caro que o prato. Ele estava mais barato. Eu fiquei achando estranho, mas terminei pedindo, infelizmente. Resultado, o que ele estava chamando de cheddar não era o queijo cheddar. Era justamente esse creme, parecido com catupiry, só que com sabor tipo cheddar. E esse com sabor tipo cheddar não fica exatamente o mesmo gosto. Na verdade, fica um gosto até bem diferente. Então, me arrependi. Antes eu tivesse pego o X-Bacon normal, né? Então, fica aí a dica. Se vocês forem comprar um sanduíche e o que tiver cheddar for mais barato do que o normal, tem algo errado aí. Provavelmente não é cheddar que vai vir no seu sanduíche, tá certo? Já que falamos no sanduíche, o pão do sanduíche é a fonte de carboidrato. Então, repare aí que tudo que vocês forem comer vai ter carboidratos, tá certo? E a razão para isso é porque é ele quem gera energia. O que é importante a gente saber sobre os carboidratos? Existem vários carboidratos diferentes, tá certo? Existem vários. A gente vai aprender, inclusive, a classificá-los. A maioria deles você pode encontrá-lo de duas maneiras. Com a estrutura aberta, como é o caso aqui, ó, fórmula linear, ou com a estrutura fechada. Normalmente, no nosso sangue, vai ter os dois, com aquele açúcar aberto e ele fechado. Tem um pouquinho de cada um desses dois. De acordo com as condições do organismo, pode ficar mais aberto ou mais fechado. No nosso corpo, a maior parte vai estar sempre fechado, tá certo? Basicamente, qual é a diferença? O que é que vocês entendam, né? Lembra lá dos elementos químicos. Tudo que está ao nosso redor é feito de átomos. Cada letra dessa representa um átomo diferente. Então, aqui temos o carbono, aqui a gente tem o hidrogênio, que está representado pela letra H, aqui está o oxigênio. E esses traços são as ligações que unem esses átomos, tá certo? Então, basicamente, o que é que acontece para formar a estrutura cíclica, a estrutura fechada? Essa ponta aqui, ó,
a ponta 1 do carbono, que é essa ponta aqui, ela se liga na ponta 5. Tá vendo que esse carbono aqui ele está marcado como 5? Se por acaso estiver ruim para vocês verem, vocês conseguem dar um zoom no celular, viu? Não sei se todo mundo ligou aí. Tá bom. É só dar o zoom aí que vocês conseguem ver. Aí o carbono de cima é o carbono 1, o de baixo o carbono 2, o 3 e assim sucessivamente. Então, quando essa ponta do carbono 1, esse carbono 1 aqui, se liga no carbono 5, automaticamente se forma essa estrutura fechada, que é a forma cíclica. Tem diferença, Aquiles, para os dois? Não. Os dois são açúcar do mesmo jeito. O que muda é como o nosso corpo interage com eles, tá certo? Esses exemplos aqui que eu botei abertos e fechados, mais precisamente é a glicose. Mas existem vários outros carboidratos e a maioria deles pode passar pelo mesmo problema, mesmo processo. Ter a parte aberta e ter a parte fechada. E a gente vai sempre mostrar para vocês a forma fechada, tá certo? A gente vai sempre mostrar a forma fechada. Tem a quitina, tá certo? A quitina, ela está presente na formação das unhas e na formação da carapaça de uma série de artrópodas, né? Então, por exemplo, os caranguejos, os mariscos, a parte da carcaça dele, aquela parte rígida, vai ser feita por um outro carboidrato chamado quitina. Por que é importante a gente falar disso? Porque carboidrato não é só para dar energia. A maior parte dos carboidratos servem para gerar energia no corpo do ser vivo, tá certo? Mas ela também tem a função aí de estrutura. A gente chama de exoesqueleto. Vocês já ouviram essa expressão, exoesqueleto? Já. Pronto. Já. O nosso esqueleto é endo. Os nossos ossos, que formam a estrutura do nosso corpo, ela está por dentro do corpo. No caso de um caranguejo, no caso de um siri, essa estrutura rígida, ela está por fora. É o que a gente chama de exoesqueleto. Então, os exoesqueletos da maioria dos animais, dos artrópodas, para ser mais exatos, dos mariscos, das conchas, é feito por esse carboidrato aí, a quitina, tá certo? Então, mostrando aí que carboidrato nem sempre é para dar energia, embora na maioria dos casos seja. A gente tem também aí a celulose, né? Um detalhe interessante para vocês. Vocês sabiam que uma vaca, uma cabra, um cavalo, eles conseguem comer folha de papel e se alimentarem, ficarem nutridos com isso? Vocês sabiam disso? Não. Pois é. Esses animais que eu acabei de citar, eles podem comer papel e se alimentarem. A gente não. E a razão para isso é porque papel ela é feita à base de celulose. E celulose é um carboidrato que gera energia. O que acontece é que o nosso corpo não consegue aproveitar essa celulose, não consegue fazer uma reação química que vai quebrar ela em moléculas pequenininhas de glicose, que vai gerar energia. Então, como o nosso corpo não consegue se alimentar disso, se você comer o papel vai sair do seu organismo na forma de fezes, sem ter digerido, sem matar a fome. Mas se você estiver num lugar que não tenha comida, ou tenha pouca comida, e você está com cavalo, você tem papel? Pode dar papel para ele que você vai alimentar. Essa alimentação vai ser completa? Claro que não. Mas vai ser o suficiente para manter a energia do cavalo, porque essa celulose vai servir como fonte de energia para ele, tá certo? Então, a celulose, ela também é um carboidrato que serve como fonte de energia e também serve como forma de esqueleto. Então, a estrutura das plantas, ela é baseada em celulose. Então, as células das plantas, elas têm as estruturas que é parede celular, né? Que vai dar uma estrutura, vai funcionar como se fossem os nossos ossos, né? E essa parede celular, ela é feita de celulose. Então, veja, eu estou falando para vocês duas principais aplicações dos açúcares. Um é gerar energia e o segundo é servir de estrutura para alguns seres vivos, tá certo? Em relação aos glicídios, né? Eles também podem ser chamados de açúcares, de sacarídeos, carboidratos, hidratos de carbonos. Qualquer uma dessas nomes se refere à mesma coisa, tá certo?
Provavelmente eu vou me referir a eles sempre falando carboidratos. Provavelmente, tá certo? Eu vou tentar variar esses nomes, uma hora chamar de sacarídeos, outra de açúcares, mas normalmente eu chamo de carboidratos. Então, se eu ficar repetindo carboidrato, 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 você já sabe. Também pode ser usado qualquer um desses nomes. Então, o que acontece? Esses carboidratos eles podem ser classificados em 3 grupos. E aí, quais são esses grupos? Eles podem ser mono, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor dessa letra aqui para mim. Cor da tinta, então eu vou marcar de azul. Então, deixa eu refazer aqui. Então, veja. Podem ser monossacarídeos. Mono quer dizer um, né? Pode ser disacarídeo, di quer dizer 2, ou pode ser polissacarídeo, que quer dizer vários, tá certo? 3, 4, 50, 100, 1000, 1500 partes. Então, sacarídeos é a parte essencial dos carboidratos e ele pode ser formado por um, por dois ou por muitos. Aí a gente está vendo alguns exemplos, né? Dos monossacarídeos. Por exemplo, um exemplo é a glicose, o outro é a frutose. A gente tem também a galactose como um exemplo de um. Eita, passou aqui, deixa eu voltar. Como exemplo aí de um monossacarídeo. Então tem aí glicose, frutose, galactose, tem outros exemplos, tá certo? E que vocês já devem ter ouvido falar deles. Por que ele é monossacarídeo? Porque é só um pedaço que compõe cada um desses caras. Por outro lado, a gente tem aqui alguns exemplos. Então, ó, a sacarose, que já são 2 pedaços, a maltose, a lactose. Então, já são açúcares, carboidratos, que são formados pela união de 2 pedaços. Pode ser, por exemplo, 2 glicoses. Se eu unir 2 glicoses, eu vou formar aí uma maltose. Se eu unir uma glicose com a galactose, eu vou formar a lactose. Se eu unir a glicose com frutose, eu formo sacarose. Então, os disacarídeos, eles são produzidos, eles são originados através da união de 2 monossacarídeos, tá certo? E se eu juntar vários deles, aí eu posso formar amido, posso formar celulose, glicogênio. Tudo depende de quais monossacarídeos eu vou juntando e como eu faço essa união. É como se fosse aí uma corrente, né? Imagina uma corrente. Então, cada elo da corrente é um monossacarídeo. Se eu juntar 2 elos, o que eu vou formar é um di. E se eu juntar vários, 3, 30, 50, 200, eu vou estar formando os polissacarídeos, tá certo? Aquiles, eu ainda não estou entendendo o que é que tu queres dizer com isso. Sem nenhum problema. Vamos ver aí alguns exemplos de monossacarídeos? Quando a gente comparar os monos com os di, vocês já vão logo perceber. Então, por exemplo, monossacarídeos, eles se classificam em 2 grupos, né? Então, a gente tem as pentoses e as hexoses, né? Por que é pentose e por que é hexose? Esse pent vem de 5. Esse hex vem de hexa, né? 6, né? Então, observem as estruturas presentes nesses grupos. Então, ó, aqui eu tenho um átomo, ó, 2, aqui é um terceiro átomo, aqui é um 4 e aqui é um 5, um quinto, né? Então, se vocês observarem, essa estrutura cíclica aqui, ela tem 5 pontas, 5 átomos nas extremidades. Por isso, pentoses, tá certo? Então, aqui na esquerda a gente tem a desoxirribose, ela é o que está presente no DNA, a gente já tinha falado dela. Enquanto que do lado direito a gente tem a ribose, que também é uma pentose. Ó, um carbono, aliás, um oxigênio, né? Um carbono mais outro, outro e outro. Então, também são formados por 5 lados aí. Então, também é uma pentose. E essa se chama ribose.
Vocês conseguem, olhando para elas, ver a diferença da ribose para desoxirribose? Façam aí um jogo dos 7 erros. Qual é a diferença da ribose para desoxirribose? Isso, Maria Gabriela colocou aí, né? OH, exatamente, Gabriela. Se você observar, na ribose e na desoxirribose é tudo igualzinho. Aí, onde está marcado em vermelho, ó, tem um OH, tem um oxigênio e um hidrogênio, tá certo? Na desoxirribose só tem o H. Então, vê se não faz sentido. Desox, tá certo? Inclusive, eu estou observando aqui, gente, tá escrito errado. O nome certo é assim, ó. Deixa eu reescrever aqui para vocês, tá certo? Tá desorribose, né? Espera aí, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Deixa eu ver como é que eu reescrevo isso aqui para vocês. Só um minutinho. Eu tenho que apagar aqui, vou tentar reescrever por cima. Isso aqui não foi escrito por mim. Isso aqui é uma figura que eu peguei já com as moléculas, né? E aí ela já tem em cima o título, o nome, né? Mas eu acho que eu consigo escrever aqui por cima e aí fica corrigido para vocês. Deixa eu tirar aqui da apresentação. Manter. Só um minutinho, tá? Eu vou aqui colocar por cima. Depois eu coloco aqui por cima e boto a opção de esconder a parte de trás. Deixa eu ver aqui, tá? Sempre vai ser H de um lado e HO do outro. Isso, exatamente. Sempre que tiver o OH, aí você vai chamar de ribose. Quando não tiver o oxigênio, aí a gente chama de desoxirribose. Inclusive, o nome tem essa ideia. Desoxi quer dizer sem oxigênio, entendeu? Então, quando ele remove o oxigênio da estrutura, aí é a desoxirribose. Eu acho que eu não vou conseguir trocar aqui agora, não. Eu vou corrigir depois no slide para vocês, quando eu for disponibilizar lá, tá certo? Por enquanto, vocês ficam aí só cientes de que está errado. Ô, professor, o senhor pode mandar esse slide lá depois? Sim. Esse slide vai junto com o Classroom. Nas atividades que eu mandei lá para vocês, não sei se vocês já conseguiram ver, tem um link lá com o slide para vocês baixarem. Vocês conseguiram ver no Google Sala de Aula lá? As Sim, atividades que tem a tarefa com a aula. Pronto, aí tem essa anotação, tem o vídeo da aula e tem os slides, né? Não é assim que tá lá, Lucas? Sim. Pronto, aí já vai estar lá, João. Pode ficar tranquilo. Então vamos voltar lá. Vocês ignorem aí essa parte do... eu só vi agora, tá? Esse eu nem sei ler isso. Desorribose, né? Do jeito que tá aí. Eu não sei nem ler. É para ter um SE aqui, tá certo? Então, onde tem aqui o DE, é para ter um DESE, tá certo? Aí eu vou corrigir, quando eu tiver lá na aula, já vai estar escrito lá para vocês
o desoxirribose, tá certo? O que é importante que vocês fiquem cientes? Que esse desox quer dizer que é sem o oxigênio. Então, aqui, se na ribose tem o OH, na desoxirribose não tem, só tem o H. Então, isso aí é o que diferencia a estrutura que pertence ao RNA ou ao DNA, tá certo? É só isso, Aquiles? Não. Eu também já tinha comentado com vocês a história lá da timina e da uracila, né? Enquanto que a timina vai estar no DNA, essa estrutura, essa molécula não aparece no RNA. Quem vai aparecer no lugar dela é a uracila. Então, deixa eu ver se aparece. Como é que eu faço aqui de novo agora para trocar a cor de volta para azul? Eu vi aqui, mas... outra vez apareceu para mim. Opções de ponteiro, acho que é aqui. Cor da tinta, isso mesmo. Então, voltando para o azul. Então, enquanto que a ribose estrutura o RNA, a desoxirribose, vai estruturar o DNA. Entendem de onde vem os nomes agora, né? RNA significa ácido ribonucleico. Por que ribo? De ribose. Enquanto que DNA é ácido desoxirribonucleico. Por que desoxirribo? Porque na estrutura dele tem uma desoxirribose, tá certo? Então, essas pentoses, elas estão essencialmente na estrutura do DNA e do RNA, tá certo? As hexoses são o que a gente costuma utilizar como principais fontes de energia. Então, os exemplos que eu mostrei para vocês, né? Tinha lá a glicose, me ajuda aí a lembrar, tinha frutose, tá aqui embaixo, né? Glicose, galactose e frutose. Foram os 3 exemplos que eu mostrei para vocês lá em exemplos de monossacarídeos, né? Lá na aula anterior. E esses exemplos, eles justamente têm, todos têm 6 membros, né? 6 estruturas aí na parte central, nesse ciclo. Então, tem um oxigênio aqui, um carbono, 2, então já são 3 átomos no total, 4, 5 e 6. Então, esse ciclo aí é um hexágono, por isso que a gente chama de hexose, tá certo? Então, a gente tem a glicose, galactose e a frutose aí como exemplos de hexoses. Olha um disacarídeo, o que é? Se a gente observar aqui, se você observar aqui, no caso da sacarose, se eu fizer esse corte aqui, do que tem do lado esquerdo corresponde a uma glicose e o que tem do lado direito corresponde a uma frutose, tá certo? Então, a união dessas duas moléculas, desses 2 anéis, vai formar o que a gente chama de disacarídeos. Entendeu por que di? Porque são 2 anéis desses, né? São 2 monossacarídeos que se uniram. E como a gente uniu justamente frutose com glicose, glicose com frutose, a gente está formando aí a sacarose. A lactose, por outro lado, ela já é uma estrutura diferente. Quer ver uma coisa? Observa aí a sacarose. Vocês percebem que na estrutura da sacarose a gente tem aqui uma hexose? Vocês conseguem contabilizar aí? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá vendo aí que é uma hexose? Agora, olha o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é a sacarose. Se vocês olharem a lactose, ela é formada por 2 hexoses. Então, de um lado de um anel tem 6 pontas. Estão vendo aí as 6 pontas? E do outro lado também tem 6 pontas. Ou seja, são 2 hexoses, né? Então, os grupos que eu juntei para formar a lactose não são os mesmos que eu juntei para formar a sacarose. Um deles até é igual, que é o da esquerda, tá vendo? Se vocês olharem o da esquerda é igualzinho. Mas o da direita é diferente. Porque enquanto num está frutose, no outro a gente tem galactose. Eu estou usando bases
diferentes. E se vocês olharem o exemplo de baixo, no exemplo de baixo a gente tem a maltose. No caso da maltose, os dois lados são glicose, tá certo? Tanto é glicose da esquerda como da direita. Pode observar, ó, o que tem, eu vou fazer a divisão aqui, ó. O que tem do lado esquerdo tem do lado direito do mesmo jeitinho. Vocês estão vendo aí? Sim. Aí talvez alguém possa pensar assim, Aquiles, aqui do lado direito tem um OH. Do lado esquerdo só tem um H, Aquiles. Então não é igual. É porque é o seguinte, gente. A estrutura do OH aqui, ó, ela está presente aqui. Só que esse OH, o hidrogênio teve que sair para estabelecer a ligação entre os dois lados, tá certo? Então, por isso que talvez vocês estejam vendo OH com H, e aqui esteja só vendo H e só o O para o outro lado, tá vendo? É porque ele formou essa ligação, aí para formar a ligação tem que ter o hidrogênio saindo aí, tá certo? Mas veja, na maltose os dois lados são idênticos, eles são iguaizinhos. E se você observar na lactose, eles não são exatamente iguais. Tem uma diferençazinha neles aí, tá certo? E essa diferença acontece justamente porque um é glicose e o outro é a galactose. Então, o que vocês precisam saber? Cada anel desse representa um monossacarídeo, ou seja, uma parte, um pedaço de um açúcar, tá certo? Ou um açúcar, melhor dizendo, um açúcar formado por uma única parte. Essa seria a definição melhor. Quando a gente fala em disacarídeo, a gente já tem duas estruturas dessas unidas. E se você tiver 3, 4, 5 ou 1000 dessas estruturas, anéis desses unidos um ao outro, aí a gente vai chamar de polissacarídeo, tá certo? Então, a gente vai ver isso mais para frente. Eu vou mostrar para vocês os poli. Olha o caso aí da sacarose. Se você quebrar a sacarose, o que você vai formar? Como eu já tinha falado para vocês. A glicose e frutose. E se você unir as duas, olha o que acontece. O H da glicose se junta ao OH da frutose. Forma o quê? Água. Essa água sai e se estabelece aquela mesma estrutura que a gente já tinha visto antes. Tá certo? Então, glicose e frutose. Os dois juntos formam a sacarose aí. A gente tem ainda a lactose. Não veja aí, ó, se a gente romper a lactose, né? Olha as estruturas que a gente forma. A galactose em cima e a glicose embaixo. Vocês conseguem comparar aí? É exatamente do mesmo jeitinho? Ou tem alguma diferença? A glicose tem um... Ah, não. A galactose tem um OH. Isso. Tem um OH a mais, né? Esse OH aqui, ó, não é esse que você está vendo, Lucas? Sim. Nessa posição aqui tem um OH na galactose, enquanto que na glicose não tem isso. É apenas um hidrogênio aqui. Tá vendo? Então, essa é a diferença aí entre os dois, né? Aí é o exemplo de um monossacarídeo se juntando para formar disacarídeos, né? No caso aí da maltose. Aqui está escrito glucose, mas é porque é o termo em inglês, tá certo? Inclusive, tem livro que vai, mesmo livro em português, tem alguns livros que vai escrever glucose. Se aparecer glucose ou glicose, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, tá certo? Eu procurei essas estruturas aí em português, mas não consegui achar essa imagenzinha. Então, por isso que está em inglês. Mas a ideia mesmo, o que interessa é o desenho para a gente, tá certo? Então, eu tenho duas glicoses que, ao se unirem, elas formam aí a maltose, tá certo? E, claro, forma a maltose com a liberação de uma molécula de água. Como que isso é possível? Esse hidrogênio aqui, ó, mesmo esquema, se liga a esse OH, tá certo? E ao fazer isso, automaticamente, o que acontece? Esse oxigênio aqui vai se ligar ao carbono 4 aqui dessa estrutura. Então, ela vai estar ligada ao oxigênio nesse carbono 4. Tá aqui, ó, o carbono 4 marcado, formando a ligação com o oxigênio. E sai a molécula de água.
Então, quando essa reação química acontece aí, da esquerda para a direita, você tinha 2 monossacarídeos e os se uniram para formar um disacarídeo, tá certo? Eles chamam isso aqui, ó, de ligação glicosídica, tá certo? Porque você está unindo aí a 2 glicídios, você está formando a união entre 2 glicídios para formar um disacarídeo, tá certo? Um disacarídeo. Nesse caso, um disacarídeo, porque as partes que se uniram eram únicas, né? Eram isoladas, eram mono, né? Monossacarídeos. Se a gente pegasse, por exemplo, 2 maltoses e unissem uma à outra, a gente também teria uma ligação glicosídica, só que agora a gente estaria formando um polissacarídeo, porque não tem apenas 2 anéis, nesse caso teria um quadro, né? Então, passou de 2 anéis, a gente já vai chamar de polissacarídeo. Olha o caso aí da celulose. A celulose, ela é feita por centenas de anéis desses, de ciclos desses. Então, aqui eu desenhei 1, 2, 3, 4, estão vendo aí? Mas se vocês olharem, tem uma parte que está entre colchetes, né? Que é essa parte aqui, ó. Daqui até aqui. E embaixo tem um N. O que esse N quer dizer? Quer dizer que essa ligação se repete N vezes. Isso é uma expressão matemática para dizer que são muitas vezes, né? Pode ser infinito? Pode ser infinito? A ideia aqui é dizer que pode ser, mas na prática não. Na prática vão ter algumas estruturas de celulose com 300 moléculas, outras com 1.000 moléculas, com 2.000. Mas infinito, não existe infinito na natureza. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar que o universo é infinito. Isso não existe. Tudo é limitado, tá certo? Tudo é limitado, porque é feito de matéria e tem uma quantidade fixa de átomos. Agora, quando algo é grande demais ao ponto do ser humano não conseguir contar, aí a gente diz o quê? É infinito. Qual é a quantidade de estrelas no céu? Infinitas. Não são infinitas. A quantidade é contável. Agora, nós, seres humanos, conseguimos contar todas antes de morrer? Não. A areia do mar. A areia do mar. A areia do mar também não é infinita, né? A areia da praia, né? Então, assim, não é porque tem muito que é infinito de fato. Infinito é só uma forma que a gente usa para chamar algo que é uma quantidade absurda, tá certo? Então, na prática, não pode ser infinito, até porque isso é um açúcar que vai estar dentro do corpo de um ser vivo. Aí eu te pergunto, o tamanho de um ser vivo é infinito? Não, né? Então, se o tamanho de um ser vivo não é infinito, ele não pode conter algo que tenha quantidades infinitas de glicose. É impossível isso, tá certo? Mas a ideia aqui é para dizer que é grande. Normalmente a gente está se referindo aí a 200, 300, 400 grupos desse, tá certo? 400 anéis desse daqui. 400 monossacarídeos. A mesma coisa acontece com a quitina. O que a faz dela especial, ó, é esse átomo de nitrogênio aqui, ó. Esse átomo de nitrogênio é o que torna ela esse polissacarídeo mais resistente. É por isso que você tem mais dificuldade, sei lá, de romper um açúcar, aliás, mais facilidade de romper um açúcar comum, né? Como é o caso do amido, por exemplo. Se você botar amido na boca, né, você consegue partir ele em vários pedaços com muito mais facilidade. Se você fizesse a mesma coisa com a quitina, pegando aí, por exemplo, a casca de um caranguejo, isso não ia acontecer. Um dos motivos é que, além de ter que quebrar essas ligações aqui, coisa que a gente não consegue fazer, a gente ia ter que quebrar a ligação que esses átomos de nitrogênio fazem com outras moléculas de quitina que estão vizinhas, né? Isso torna a carapaça lá dos artrópodas bem mais resistentes e por isso que se usa a quitina, tá certo? Amido também é feito de glicose, o próprio glicogênio é feito de glicose. Esses três aqui, ó, são todos feitos de glicose. Qual é a diferença entre eles? É a posição com que uma glicose se liga na outra, tá certo? Então, quando você muda essa posição, você vai formar tipos de polissacarídeos diferentes. É como se eu brincasse com aquele brinquedinho Lego, né? Se eu pegar as mesmas peças, mas encaixar em posições diferentes, eu vou formar objetos diferentes, tá certo? Deixa eu só fazer uma pausa aí.
Maria Gabriela tinha perguntado há uns 3 minutos atrás, e eu só vi quase agora, né? Qual é a diferença entre as duas? Estava se referindo ao que exatamente, Maria Gabriela? Quais eram as duas? Duas o que você estava falando? Eram slides passados, né? Ah, então eu já consegui esclarecer sua dúvida, então já? Então, tranquilo. Então, vamos seguir aí. Então, aqui, pessoal, nesses 3 exemplos, se vocês olharem a parte cíclica aqui, ó, só uma delas, ela vai ser igual, tanto na celulose, quanto no amido, como no glicogênio, porque as peças são os mesmos, glicose. A diferença são as posições com que elas se encaixam, tá certo? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para ver se vocês estão ligados. Eu falei para vocês que os carboidratos podem ser pentoses ou hexose, né? Sim. Aí fica a pergunta para vocês. Opa, escrevi aqui errado aqui. Deixa eu apagar aqui. Pentose ou hexose. Aí eu pergunto para vocês, a gente já falou de todos os exemplos, que glicose, hexose, frutose, pentose e assim por diante. Essa base aqui que forma a quitina, esse monossacarídeo que forma a quitina, ele é pentose ou hexose? Hexose. Hexose, né? Pronto, perfeito. O que a gente tá vendo aí, se contar aí, ó, o formato é justamente de um... Tá? Então, ó, 3, 4, 5 com mais 1, 6. Tá certo? Beleza? Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Tá chiando, eu não tô conseguindo ouvir. Tá ouvindo agora? Agora tô. É só botar do lado. Eita, chiou do mesmo jeito. Tenta aí por mensagem pra ver se a gente consegue entender. Porque quando tu foi falar, tu falou, tá ouvindo agora, a gente ouviu bem. Quando tu foi falar, chiou de novo. Escreve uma mensagem pra gente ver o que é que tu tá querendo dizer. Isso, João. E só contar os lados. É como se fosse uma atividade de matemática, né? Contar se são 5 pontas para dizer se é pentágono ou 6 pontas para dizer se é hexágono. Exatamente. A ideia é essa daí mesmo, tá certo? Então, monossacarídeo só tem um pedacinho, tá certo? Uma estrutura. O disacarídeo é feito pela união de 2 e o polissacarídeo feito pela união de vários monossacarídeos, tá certo? E a posição, a forma como eles se ligam, podem gerar disacarídeos ou polissacarídeos de formas diferentes, tá certo? Então, a aula de hoje a gente fica por aqui. A gente encerrou aí o panorama que a gente ia falar sobre os carboidratos. E na próxima aula, provavelmente, eu devo falar com vocês sobre lipídios, tá certo? Ou lipídios ou proteínas. Mas eu acho que eu vou colocar lipídios mesmo. Vou ver a ordem lá do livro, para tentar seguir mais ou menos a ordem do livro. Mas, enfim. Então, a gente fica por aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a hora de falar é agora. Alguém tem alguma dúvida aí? Não? Não, né? Então, se ninguém tem dúvida, a gente para a aula por aqui e essa gravação ela vai ser disponibilizada lá para vocês numa próxima postagem que eu fizer do Classroom. Então, nas atividades sobre glicídios que eu vou colocar para vocês, eu vou botar lá o link do vídeo da aula de hoje. Aí, caso alguém queira reassistir, é só reassistir lá a aula novamente, tá certo? Então, a gente para por aqui. Tchau, tchau para vocês. E provavelmente a gente se vê amanhã numa aula extra, né? Lembra que eu falei que a gente tinha mais uma aula ainda para repor, né? Então, a gente deve fazer essa aula no dia de amanhã. Eu informo para vocês amanhã o horário direitinho. Ainda pela manhã eu digo para vocês o horário, para vocês já se organizarem. Mas vai ser à tarde, tá certo? Tá certo. Então, a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Boa tarde, boa noite para vocês já quase, né? Tchau, tchau. Tchau, Aquiles.
Tchau.